Está aqui, foi para casa. Amém, meus queridos. Estamos avançando. Bom esse lugar, amém, amados? Lugar onde você tem liberdade de fluir no Espírito. Glória a Deus. Hoje, nosso culto de ceia, onde nós iremos celebrar a nossa redenção, amém? Ceia fala sobre a morte e ressurreição de Cristo. Então, a ceia não é um momento não é um cemitério, não é um momento de sofrimento, de confissão de pecados. A ceia, amados, tão somente fala sobre os benefícios da redenção, né? Jesus disse: "Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim." Então não é sobre nós, é sobre Jesus. Então a ceia, quando nós olhamos para a ceia, o pão vai lembrar o seu corpo, que foi moído, não foi assim? Nosso lugar, punido em nosso lugar, moído completamente. E nós temos vida. E o suco, o vinho, representa o seu sangue. O sangue da eterna aliança. Uma aliança eterna e inquebrável. Uma aliança que nos dá acesso ao nosso Pai. Amém? E hoje, amados, eu queria dar continuidade em uma série que eu comecei, hoje é a terceira, sobre o poder de crer certo. Amém? Existe um poder liberado quando nós cremos certo. O apóstolo Paulo disse que o poder é revelado do Evangelho, né? Existe um poder na justiça de Deus, que é revelado do Evangelho, que é de fé e fé. Amém? E eu não sei você, amados, mas a cada dia eu fico mais entusiasmado com a palavra de Deus. Por mais que o mundo esteja se preparando para algo pior, né? Sabemos que a gente não vai se enganar, né? O mundo em si, ele está em um processo de preparação. Como a Bíblia diz, né? Jesus fala sobre o princípio das dores, né? Estamos caminhando para esse tempo. As contrações iniciais, né? Que o mundo vem sentindo. Quando Adão ele pecou, né? O mundo ele passou a passar... Ele entra nesse problema. E estamos entrando em um tempo de Cristo está às portas, amém? A gente não tem muito tempo para frente, não, 30, 50 anos, não, eu creio que pouco tempo. Não que precise de sinais para que a igreja possa ser arrebatada. Pode ser hoje, pode ser agora, amém? Mas ceiar, Jesus vem nos arrebatar, amém? Mas, enquanto o mestre não vem nos arrebatar, existe algo mais que nós podemos desfrutar, que é uma mente equilibrada, uma mente sadia, porque tudo começa na mente, amém? Coração, mente, aquilo que eu estou pensando, aquilo que estou ouvindo, aquilo que eu estou crendo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 João capítulo 4, no verso 18. 1 João 4, 18. 1 João 4, 18, 19. É o texto da mensagem de hoje. Eu estou com a expectativa dessa mensagem de hoje, que ela vai alcançar o seu coração essa noite. Amém? Algumas coisas serão ajustadas. Quantos creem no poder da palavra? Então, mas tem essa expectativa de sempre quando você ouvir a palavra, alguma coisa vai acontecer no seu ser. Não é qualquer palavra, mas é a palavra viva de Deus. A palavra que a Escritura diz, que o autor dos Hebreus diz que ela é viva e ela possui uma eficácia. Então, toda palavra revelada que você escuta, ela tem uma eficácia. E essa eficácia é produzir resultados, produzir mudanças, produzir maturidade, crescimento. Não é que Deus tem pressa, mas Deus ele deseja que nós venhamos a crescer e amadurecer. Que quanto você vai crescendo e amadurecendo no tempo certo de Deus, você começa a desfrutar da sua herança. Então, quantos cristãos, amados, eles estão aí por não serem alimentados ou por não se expor à palavra, eles permanecem eternas crianças.
e não desfrutam de uma herança que está disponível, não desfrutam de algo maravilhoso, de uma vida abundante, né? Porque existe uma vida abundante para cada um de nós, né? Eu sei que muita gente se prende muito ao que Jesus falou, né? No mundo, 3 aflições, né? Jesus diz, eles esquecem a outra parte, né? Mas tenham bom ânimo, vivam animados, porque eu venci o mundo. Você tem que se apegar a essa parte, ele venceu o mundo. Não importa a aflição, o problema que aconteça, né? No mundo tereis aflições, mas você não está no mundo, você está em Cristo, amém, amados? Então, por mais que venham aflições, as aflições não vão paralisar você, porque você está em Cristo. Amém? Então, 1 João capítulo 4, João diz o seguinte: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu quero falar hoje sobre, amados, sobre a importância das imagens ou daquilo que está sendo gerado em nossa mente. Eu sei que alguns aqui desse tempo, outros não. Alguns ouviram falar e outros daquele tempo. Na minha época, né? Na minha época e de alguns aqui, quando você queria assistir um filme, você ficava preso a uma grade, programação, não é assim? Você tem que esperar a sessão da tarde para assistir um filme. Ou se você queria um filme melhorzinho, na segunda-feira à noite, tela quente. Ou domingo, né, à tarde, antes do Faustão tinha um filme. Então, nós ficávamos limitados a isso. Mas se você tivesse um pouquinho de condição, você comprava um videocassete, não é assim? Você poderia escolher o filme que você ia assistir. Então foram tempos, né? Um tempo na época meio remota, na época dos dinossauros. Mas alguns viveram isso, outros não, né? Outros não viveram isso. E isso passou, né? DVD, CD, Blu-ray. Hoje vivemos num tempo onde você pode contratar um serviço on demand, né? Onde você pode escolher o que você quer assistir, a hora que você quer assistir, aonde você quiser assistir. Então você pode escolher o que você vai assistir. Você pode até maratonar, né? Uma série. Mas hoje, mas eu quero te convidar a maratonar com Deus. Amém? Uma série chamada A Obra da Redenção. Nós determinamos, amados, nós podemos escolher quais os filmes que nós iremos assistir aqui na nossa mente. Ou vamos permitir que o diabo coloque um telão com as mentiras dele sobre doença, sobre miséria, sobre um futuro de derrota, ou nós vamos ficar com a obra de arte da redenção. Nós decidimos, amados, aquilo que nós iremos assistir. Ou você fica com a palavra de Deus, ou você fica com a mentira do diabo. Então, hoje eu quero te convidar, amados, a você escolher assistir os filmes corretos em Deus. A obra da criação, assistir que Cristo já levou todas as suas enfermidades, que Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Que aquilo que você precisa, que nós precisamos para ter uma vida boa aqui na terra, já está disponível em Cristo Jesus. E que Ele já te perdoou. Que nós podemos andar com uma consciência de liberdade. Porque o que mais nos limita é a consciência de condenação, de culpa. Eu poderia ter feito melhor. Por que eu acabei fazendo isso? Então você entra num ciclo vicioso de condenação, né? E o diabo gosta de chafurdar nisso também. Ele gosta quando você começa a se visualizar assim. Por que você fez isso? Amados, esse passado, algo que você já viveu de ruim, você não precisa mais visitar ele. Passou. São apenas vislumbres, são flashes. Nós temos que ficar com o futuro que Deus tem para mim e para você, que é um futuro glorioso. Então, no momento que você começa a vivenciar novamente um flash de algo que você passou, e aquilo traz sentimento ruim, de condenação, seja rápido de mudar.
Sabe quando você está procurando uma série e você não acha uma série boa, você muda? Pronto, comece a fazer isso com os pensamentos ruins. Pensamentos de algo que você fez, deixou de fazer, vá mudando. Mude, porque você vai se deparar com uma consciência de justiça. E é esse lugar, amados, que Deus quer que você permaneça, um lugar de consciência, de aceitação. Porque ficar no passado, algo que você não vai resolver. Alguém aqui tem o poder de resolver algo do passado? Existem muitos filmes, né, que pessoas que voltam do passado, vai do futuro, tal, mas não tem como. Mas nós temos um que ele não vai no passado, ele está na eternidade. E que por mais que você tenha provocado alguma coisa no seu passado, tenha tomar uma decisão não tão boa, que causou algo no seu presente, agora trouxe uma certa limitação, seja financeira ou conjugal, saiba mais que nós temos um Pai que pode nos proporcionar um futuro glorioso. E é esse filme que você tem que assistir. É isso que você tem que ocupar sua mente. Deus tem um futuro glorioso para mim. Porque nós temos que aprender a ver como Deus vê. E esse é um princípio poderoso para você começar a crer corretamente. Um princípio de você começar a crer corretamente, crer certo é ver como Deus vê. E como é que Deus vê? A linguagem de Deus é fé. Você pode ver algo totalmente... Abraão, olhando para o seu corpo, ele via um corpo já velho. Olhava para Sara, ele via... Não vou dizer não, eu ia dizer um maracujá, não. Ele via uma mulher avançada de idade, que não podia mais ter filho, estéril, duplamente. Esse era o filme que estava diante dos seus olhos, um filme natural. Mas Deus tinha um filme para ele. Deus mostrou para Abraão como ele via. Deus disse: Abraão, olhe para os céus, assim será a tua descendência. E Deus muda o nome de Abraão para Abraão, pai de multidões. Deus gera uma imagem para Abraão: você é um pai de multidão. Toda vez que Sara chamava Abraão, ela estava declarando: pai de multidões, vem aqui. Chamando à existência aquilo que não existe, como se já fosse. Então essa é uma forma de você ver como Deus vê. Como é que eu posso gerar imagens de como Deus vê? A palavra. Ficando com a palavra. Então esse é um princípio poderoso de nós começarmos a crer corretamente, é vendo como Deus vê. E substituindo crenças erradas. O mundo, ele diz que você tem que esvaziar a mente. Ficar zen. Mas o Evangelho, amados, não é você esvaziar a mente, é você substituir as crenças erradas com a crença da palavra, baseada na sua graça, na sua justiça, na sua bondade. Então é substituindo pensamentos ruins, crenças erradas, com pensamentos bons e com crenças certas, baseadas na obra da redenção. Substituindo, amém? Porque... tem uma passagem lá em Marcos capítulo 3, verso 15, quando Jesus ele se depara com um homem que tinha a mão mirrada. A mão mirrada era assim, a mão que encolhida, mirrada, atrofiada. E o que é que Jesus diz? Estende a tua mão. E no momento que ele obedece o comando, ele é curado. Mas por quê? Como é que Jesus ia dizer a um homem que tinha a mão atrofiada para ele estender? Porque Jesus não via apenas a mão atrofiada, ele via a graça abundante e disponível para curar aquele homem. Por isso nós temos que ver como Deus vê. Ele via graça, ele via a cura, ele viu o favor de Deus naquele momento para curar aquele homem. E assim que foi, e que assim que se fez, amém? Ele estendeu. Então sempre quando Deus ele diz algo na sua palavra, independente que a sua mente não se alinhe naquele momento, amados, fé, isso é você agir de acordo com ela. No momento que você agarra a palavra, Deus te dá uma revelação e você age à altura, o poder da palavra é liberado. E aquilo que ela declara se manifesta na sua vida. É vendo como Deus vê. Então, no momento que você passa a ver como Deus vê, você começa a agir em fé, começa a se mover em fé,
comece a agir contra o curso natural do mundo, das coisas. O mundo está indo para uma direção, você está indo oposto, porque você decide agora ver como Deus vê. E como é que Deus vê? Não é só como Deus vê as coisas, é como Deus me vê. No momento que você começa a entender como Deus me vê, você começa a entender quem realmente hoje você é. Como é que Deus lhe vê? Justo, santo, abençoado. Deus te vê santo, justo e abençoado. Quando você começa a renovar sua mente com a palavra, você começa a se ver santo, justo e abençoado. E você agora começa a agir como tal. Você começa a andar como alguém que é abençoado. Você começa a andar como alguém que é curado, por mais que esteja com uma enfermidade no seu corpo. Você anda como alguém curado, falando, Ele já levou as minhas 12 enfermidades. Por mais que venha um sentimento de condenação, mas você se vê como Deus te vê. Deus te vê em Cristo. Deus vê o sangue purificando seus pecados. Então você não vai mais andar com a consciência de culpa, mas com a consciência de aceitação. Isso lança fora, mas todo medo, como nós lemos agora. Isso nos dá ousadia na presença das circunstâncias, do diabo, da enfermidade. Ousadia. Lançar fora todo o medo. E essa coisa de que Deus ficou com raiva de mim, Deus ficou chateado, Deus está retendo porque eu fiz algo. Isso é condicionar algo que é incondicional. Você achar que Deus ficou com raiva de você, ou ficou chateado de você porque você não alcançou, porque você não teve um bom desempenho, isso é você transformar o amor de Deus, que é incondicional, em algo condicional. Quando a Bíblia diz, amados, que o amor de Deus é o ágape, que é o amor incondicional, ele não está condicionado ao seu desempenho. O amor de Deus está fundamentado nele mesmo. Então, se Deus não muda, Deus continua te amando. Se você está bem ou não, se você agiu bem ou não, Deus continua te amando. E é esse amor, mas é essa revelação que vai tornar você alguém melhor. É essa revelação que vai mudar o seu comportamento. Não é você ter medo de Deus porque você falhou. Não é você não falhar para não ser punido. Você não vai falhar porque agora você está sendo transformado de dentro para fora. É uma mudança de dentro, por revelação, sendo transformado. Deus não está irado. Deus não está com raiva. Porque toda a ira já foi derramada completamente no corpo do seu filho. O que sobrou para mim e para você foi o sorriso do Pai. Quando você começar a ver como Deus lhe vê, essa imagem de que esse filme de um Deus irado, um Deus de punição, um Deus que ainda, eu sei que vocês aqui estão bem instruídos nisso, mas às vezes fica aquela dúvida, mas será que isso que eu estou passando é porque eu fiz aquilo no passado? O seu passado não existe mais. Aquilo que você fez, ou aquilo que você ia fazer, já foi colocado no corpo de Cristo Jesus, mas então não permita que esses filmes, esses flashes, esses vale a pena ver de novo, não vale a pena na sua vida. Fica com o futuro que Deus tem para você. Lá em Jeremias 29 diz, eu que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de paz, de shalom, para dar um fim que desejais. Então são os pensamentos de paz, gera em mim você esperança. Romanos capítulo 12, Paulo ele diz que, Paulo fala, rogo-vos, pois irmãos, assim, pela misericórdia de Deus, que não vos... que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, e não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Se conformar com o mundo é assumir a forma do sistema. Mundo aqui não é aquilo que as pessoas acham, né? Não, Facebook, Instagram, isso é mundano, é do mundo, não é isso. O mundo está muito ligado à forma que o mundo se comporta. Medo, ansiedade,
preocupação, se apoiar em si mesmo. Isso é o mundo, que aí gera as obras da carne. Isso é o mundo. Então, eu não tenho que me conformar com esse sistema. A minha confiança está no Senhor. Se as contas estão próximas a chegar, eu não vou me conformar com o mundo, eu não vou assumir o formato do mundo, eu não vou ficar ansioso, eu vou dormir, eu vou colocar a minha cabeça no travesseiro, porque a Bíblia diz que Deus dá enquanto dorme. Porque se você ficar acordado, amados, não vai resolver nada. Ansiedade, Jesus disse que você não pode fazer crescer um fio de cabelo. Ansiedade não vai mudar nada. Estresse não vai mudar nada. Murmurar não vai mudar nada, só vai afetar você mesmo. Então o que é que eu faço? Eu vou descansar, eu vou confiar. Isso é não se moldar ao mundo. Para que haja uma renovação. Essa palavra renovar, transformar, renoveis, ela também pode ser traduzida como reforma. Uma reforma. Isso dá um entendimento de que, sabe quando você vai fazer melhorar a sua casa? Quem é que você convida para fazer uma mudança no interior? Nas cores? Se você chamar alguém, imagina se você for chamar alguém para fazer uma mudança no interior da sua casa, né? As cores, os móveis. Então ia ser de acordo com aquilo que você gosta. As suas cores. Eu gosto muito do marrom. Lá em casa tudo é marrom, até o cachorro é marrom. Tudo é marrom. Eu gosto dessas cores assim, um pouco escuras. E você decide, não é assim? Nós decidimos. O diabo, ele deseja também, amados, ele quer ser o nosso, aquele que vai fazer essa reforma interior da nossa mente. Se você permite que o diabo faça essa reforma no interior da sua mente, ele vai trazer cores depressivas, um preto bem depressivo, um cinza bem diabólico, cores diabólicas, para que você possa ficar depressivo, não tenha perspectiva, porque se o diabo ele consegue derrotar você na alma, você perdeu. Porque o nosso combate é um combate aqui, que você perde, um combate se você vai para um combate com o diabo na mente, nas emoções, você perde. Mas quando você chama ele para o combate da fé, ele corre aterrorizado. Porque o combate da fé sempre vai lembrar ele a derrota dele. O combate da fé sempre vai mostrar para ele que Cristo já venceu, já reduziu ele a nada. Cristo já despojou publicamente, Cristo já tirou toda a autoridade dele. Porque ele ressuscitou, ele disse para João, eu tenho as chaves da morte e do inferno, do Hades. Eu estive morto, mas eu vivo para sempre. Então ele despojou. Então, quando você chama o diabo para o combate da fé, aquele gigante vai para os seus pés, para baixo dos seus pés. Porque no momento que nós nos conformamos com a palavra, nos alimentamos da palavra, aquela circunstância gigante diminui, porque o seu Deus vai ficar grande para você. À medida que você se expõe à palavra, você crê na palavra, você realmente, Deus vai ser quem realmente Ele é. Não sei se você assistiu aquele filme Nárnia, C.S. Lewis, pastor. Tem eu acho que é o terceiro, que o leão, né, que é uma figura de Cristo, de Deus, na verdade, de Cristo, né? Ele aparece muito grande. E a criança pergunta, você está tão grande? Aí ele responde que à medida que ela vai amadurecer, ia crescendo, ele se tornava maior. O que é que isso traz para a gente, amados? Quanto mais você amadurece em Deus, maior você vê Jesus, a sua grandeza,
o seu poder. Quando há uma imaturidade, nós tratamos Jesus como Jesus. Não temos muita consciência dele. Não, Jesus é a minha babá. Ele faz o que eu quero. É assim? É fases. Ele faz o que eu quero. Mas no momento que você vai crescendo em Deus, você passa a ver Ele agora como o seu Senhor. Não mais como Jesus para trazer coisas, mas um Jesus que é o meu Senhor, que morreu em meu lugar, que merece toda a minha adoração. Muda agora aquela coisa de me dá, pedir, Jesus me dá. E você entra na dependência dEle. Só estar diante dEle para receber dEle. Não mais coisas que é importante, mas receber direções, instrução, revelação. Você quer conhecer a Cristo. Amém, Jesus? Deus é bom. Reformar. Então o diabo ele quer derrotar você, ele quer levar você para o campo das emoções, da mente. Mas Deus ele deseja que você vá para o campo, chame ele para o combate da fé. Firme. Existe uma firmeza. Temos que estar com o nosso coração firmados nessa verdade de que Deus nos ama, de que nós somos amados por Deus. A palavra faz uma relação entre medo e coração, no sentido de coração falhando. Lá em Lucas capítulo 21, no verso 9, Jesus falando sobre nos últimos dias, né, que o medo que os homens teriam das coisas que estariam acontecendo, iriam levar eles ao coração falhar, infartar mesmo. Mas no versículo 28, Jesus diz: mas vocês não se assustem, não tenham medo, olhe para o alto, levanta a cabeça, porque de lá vem a sua redenção. O que isso nos ensina? Que Deus deseja, mas que nós tenhamos um coração tranquilo diante das circunstâncias, mostrando que Ele está no controle, que Ele não perdeu o controle da situação. Por mais que a sua vida esteja uma bagunça, amados, Deus Ele quer organizar. Só com fundamentar, firmar o seu coração na palavra. Deus Ele quer organizar a sua vida quando você fundamenta. Provérbios capítulo 14, no verso 30, diz o seguinte: um coração tranquilo leva o corpo saudável. Um coração tranquilo vai me manter saudável. Um coração, amados, quando você é confiante em Deus, isso evita doença no seu corpo. Amém? Isso é comprovado que ansiedade, preocupação produz doença, problemas físicos, problemas emocionais, como também doenças físicas. E a Bíblia já nos diz o remédio, como você pode evitar doenças no seu corpo. Um coração tranquilo. O que é um coração tranquilo? Que está fundamentado na palavra, confiante na palavra de Deus, fundamentado, mas na bondade de Deus. Descansa nele, confia nele. Isso vai manter você saudável, livre de enfermidades. Então tem doença que vai chegar, mas tem outras que podem ser evitadas. Quando você decide colocar os filmes certos diante de você, quando você decide maratonar na obra da redenção, Ele já me curou, Ele já me perdoou. Então esses são os filmes, a série que você tem que maratonar a partir de hoje, a obra da redenção. Aleluia. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Substituindo pensamentos negativos com pensamentos da palavra. Pensamentos negativos com pensamentos bons. Você pode encher a sua mente com os pensamentos de Deus. Filipenses capítulo 4, no verso 8, diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor nisso, ocupe a sua mente com isso. É ocupar a sua mente com o quê? Com as coisas dos céus. E o que são os pensamentos dos céus? Cristo, Jesus, a revelação de Cristo.
Quanto mais você conhece Cristo, amado, nas Escrituras, o Cristo, a forma que ele se comportava, a forma que ele agia diante das situações, a forma que ele se movia, não condenando. Ele não atravessava ele não tinha uma viagem, fazia uma viagem longa para condenar os pecadores. Pelo contrário, ele fazia uma viagem longa para revelar o amor e a bondade de Deus, o favor de Deus. Ele não questionava se eles tinham cumprido a cartilha da lei para poder se tornar merecedor da cura. Tão somente ele perguntava: o que é que você quer que eu faça? O que é que você quer? Mulher, onde estão os teus acusadores? Eu não te condeno. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa. E esse mesmo Jesus hoje, amados, habita dentro de nós. E esse mesmo Jesus hoje, amados, que está conosco, não para te condenar, mas para te ajudar a vencer qualquer situação, a viver qualquer fraqueza, porque existe fraqueza em nós, existe área que existe fraqueza mesmo. Você quer vencer e não consegue. O que é que eu faço? Pare de tentar, apenas receba a sua liberdade, receba a força para vencer essa área, porque para cada área de fraqueza que você tem, a Bíblia diz: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então pare de tentar vencer, apenas descansa e recebe. Porque aí você fica tentando vencer algo, mas com os mesmos pensamentos. O que nós temos que fazer é substituir esses pensamentos por pensamentos da revelação da palavra de Deus. Quando você começa a mudar os seus pensamentos acerca de Deus, ver como Deus vê, naturalmente, aquilo que você não vencia, você vai vencer no estalar de dedos. Mudou pensamentos, passou a crer certo, vai começar a andar certo, vai começar a agir certo, vai desfrutar da vida abundante daqueles que recebem pela graça e o dom da justiça. Isaías 26, versículo 3 diz o seguinte: tu conservarás em paz. Quem? Aquele cuja mente está firme em ti. A sua mente, seus pensamentos, suas emoções firmadas em Cristo, Ele vai conservar você em paz. Esse é o resultado de você crer corretamente. Esse é o resultado de você estar focado em Cristo. Não nas suas obras, não no seu desempenho, não na lei de Moisés, mas é fundamentado em Cristo. Você vai estar conservado, guardado, protegido em paz. Está todo mundo estressado, preocupado, e você está em paz, porque você decidiu tirar o foco de onde todo mundo estava olhando e colocou o foco em Cristo. Focando Jesus. Assim como Maria estava focada em Cristo, ouvindo dele, Marta estava focada no fazer, no desempenho. Não que é errado fazer, mas o momento não era fazer, era receber. Quanto mais você recebe, mais você faz, mais você produz. Aqueles que dão mais são os que mais recebem. O que é isso? Quanto mais revelação eu tenho de o quanto eu já sou abençoado, mais eu vou ser generoso, mais eu vou ser alguém que vou me doar e vou doar. Recebendo a revelação de Cristo, fazendo. A religião, ela quer fazer para poder ter, merecer. A graça te dá, te capacita, aí você produz. Com menos esforço e com mais agilidade. Diga assim comigo: sem condenação. Mas bem alto: sem condenação. E para encerrar, para encerrar daqui a pouco, a Bíblia fala sobre, Cristo fala sobre uma parábola. Ele conta uma parábola. Ele fala que o semeador saiu a semear. O semeador é aquele que prega, que leva a palavra. A semente é a palavra. Mas só que o interessante não é o semeador que vai controlar os solos. O solo, ele vai dizer que é o tipo de coração. Mostrando aqui para mim, para você, está lá em Mateus capítulo 13, 3 ao 9, 18 e 23. Não é o semeador que vai determinar o solo, se é um solo que vai receber bem ou não. Mas é o coração, somos nós que determinamos que tipo de solo vamos ser. A função é liberou a semente e a palavra. E
caiu no solo. E nós que decidimos. E o primeiro solo que ele vai tratar é o solo que ele diz que caiu à beira do caminho. À beira do caminho. E esse à beira do caminho é aquele que ouviu a palavra, mas ele escuta, assim que ele sai, vem a dúvida. Será que é assim mesmo? Será que Deus é bom assim mesmo? Será que Deus não fica nem uma gotinha com raiva porque eu fiz aquilo? Será que Deus é tão bom assim como o pastor disse? Será que Ele me perdoou dessa forma completamente? Será? Então, quando entra a dúvida, essa é a semente que cai na beira do caminho e é levada, roubada. Esse é o solo da dúvida, da descrença. Então, são 4 corações, 4 tipos de solo que somos nós que determinamos. Ou você sai daqui, quando você escuta essa palavra e agarra essa palavra, rapaz, é assim mesmo, eu creio. Eu não vou abrir mão dessa palavra. Essa palavra vai enraizar. Porque quando ela enraizar, ela vai crescer. Ela vai produzir. E o outro solo que ele fala é o solo pedregoso. É aquela pessoa que recebe a palavra com entusiasmo, se alegra. Aleluia, glória a Deus. É isso mesmo, pastor. Recebe com entusiasmo. Mas por não estar fundamentado na graça de Deus, na justificação pela fé. O que é fundamentado na graça? Deus me perdoou, eu fui salvo pela graça. Não é porque eu merecia. Deus continua me aceitando, não é porque eu mereço. É tudo pela graça. Por não estar fundamentado nisso, ele ouviu, se alegrou, se entusiasmou, ficou alegre, mas por não estar fundamentado na graça, quando vem a condenação, ele perde a palavra. A condenação vem por não estar fundamentado, ele acaba se entregando e chafurdando novamente no pecado, na culpa, na condenação, porque é um ciclo. Se não está fundamentado na graça, escuta a palavra, se alegra, mas não está fundamentado, chegou a condenação, ele não entende que ele é justificado. Ele não entende que quando a condenação vem, ele pode se levantar em ousadia e dizer: eu sou justificado, foi o sangue de Cristo Jesus, não foi as minhas obras, não foram as minhas obras, não foi o meu desempenho, mas foi o sangue de Cristo Jesus. Porque quem entende, amados, que foi justificado, ele é rápido a expulsar pensamentos de condenação. Nós não temos o poder, mas de impedir que pensamentos eles venham para a nossa mente. Mas você tem o poder de não permitir que esses pensamentos venham criar raiz. Como? Substituindo com pensamentos da palavra. Falando a palavra, declarando a palavra. Falando. Para não permitir que esses pensamentos venham enraizar. Então esse é o solo pedregoso. Você já sabe, pedregoso. Então, e o outro solo? O outro solo chama de espinheiros, que tinha espinheiros. Ele vai explicar que esse solo que tinha espinhos é aquele que ouve a palavra, mas por causa da fascinação do mundo, das coisas, as coisas vão sufocar a palavra. É errado, amados, nós buscarmos crescer profissionalmente? Não. É errado você ter coisas mesmo, pensar em ficar rico? Não. Mas a partir do momento que você vive uma vida de ansiedade, faz qualquer coisa para poder crescer, a palavra que você recebe começa a ser sufocada. Você não mais confia no seu pastor que faz que nada, o pastor, né, de Salmo 3, ele é meu pastor, nada nos faltará. Então a palavra é sufocada pelas fascinações do mundo, das coisas, da vida. Então esse é um solo, nós determinamos. É você crescer em equilíbrio, eu vou prosperar, eu vou crescer, mas nada disso vai crescer no meu coração. Nada disso vai mudar a minha forma. Aleluia. Eu lembro de uma história, é uma história, né? Tem um irmão que ele queria um carro. Os irmãos contavam, os pentecostais, né? Eu sei que Deus não é assim, mas só para ilustrar, né? O irmão queria um carro e ele orou. Disse: pastor, ore por mim para Deus mandar um carro. Aí o pastor orou e o irmão ganhou um carro. Primeiro culto, o irmão
no primeiro culto, no culto seguinte, o irmão não veio mais. E começou a faltar os cultos. Aí de repente o pastor encontra com o irmão, disse: irmão, você não veio? Não, pastor, porque está chovendo, eu não queria. Onde eu moro é uma rua de barro, ia sujar o carro, e está certo. Aí conta a lenda que certa vez o irmão estava sonhando. E nesse sonho, o arrebatamento, o irmão estava subindo. No meio do caminho, o irmão lembrou do carro. Quando ele disse: o meu carro. Aí ele voltou, ele caiu em cima do carro e ficou. Não subiu o arrebatamento. Moral da história: não permita que as coisas do mundo venham tirar você dessa comunhão com Cristo. Quando eu falo comunhão com Cristo, não é aqui na igreja, amém, amados? Comunhão com Cristo é você priorizar as coisas de Deus. Eu sei que esse sonho é apenas uma ilustração radical, amém? Mas é a fascinação do mundo, das riquezas. É bom ter coisas? É bom. Quem não gosta de ter coisas? Mas que isso não venha sufocar a palavra que Deus depositou no seu coração. A palavra que é preciosa. E o último solo, ele diz que é um bom solo. O bom solo é aquele, mas que ouviu a palavra, se alegrou e disse: é isso mesmo. Ele segura a palavra e rega a palavra, rega e fica ali guardando a palavra para que ela venha enraizar, ela venha produzir fruto. É aquele que entende que foi justificado pela fé e que nada que ele faça vai mudar essa posição dele diante de Deus. De que ele continua sendo amado, abençoado e aceito pelo Pai, porque ele nos amou primeiro. Esse é o bom solo, é você decidir ser o bom solo. Então essa noite, mas decida ser o bom solo. Ficar com o que a palavra de Deus diz. Se Deus diz que você é perdoado, você é perdoado. Se Deus diz que você é curado, você é curado. Se a palavra diz que você já é abençoado, você já é abençoado, e ponto final. Aleluia. Quero convidar aqui Sulan Cleide, vamos orar por ela. Crê corretamente. Crendo corretamente. Pode vir, Sulan. Queria orar por Sulan Cleide. Essa mulher de Deus, abençoada. Você foi abençoado essa noite com essa palavra? Aleluia. Crendo. Aleluia. Amados, a Bíblia diz que, sob imposição de mãos, que realmente há coisas que acontecem, amém? No Velho Testamento, imposição de mãos, eles representavam tanto a transferência de culpa, como também representava que o Espírito Santo, a unção, estava vindo sobre aquela pessoa.